Olá, queridos. Bom dia, tudo bom com vocês? Como estão, esse meu povo maravilhoso? Então, eu havia passado na aula anterior uma atividade, é uma questão apenas, tá? Quem respondeu, ótimo. Quem não respondeu também, não se preocupe não, que eu não vou penalizar não, principalmente porque vocês fazem as minhas atividades de forma reiterada, então, às vezes uma falta de compreensão não é problema para mim. Deixa eu só comentar com ela rapidinho antes que eu volte em outra parte do assunto, tá? A questão ela trata sobre a fenomenologia, certo? Que eu disse a vocês que a fenomenologia ela parte do pressuposto de fenômeno, mas não fenômeno natural, e sim um fenômeno de conhecimento necessariamente, tá? E que esse conhecimento ele precisa ser completo. Se eu tenho muitas vezes um conhecimento fragmentado, ou seja, parcelado, eu não consigo ter a plena convicção daquela realidade como ela deveria ser. Então a questão ela vai abordar o porquê a fenomenologia tem um papel importante numa época como a nossa, que a nossa época sobrevaloriza, ou seja, dá uma valoração elevada às aparências e tem percepção fragmentada da realidade. Como eu disse, fenomenologia vai buscar o conhecimento do todo, tá? As redes sociais, as mídias sociais, elas não deixam transparecer a realidade completa. Por exemplo, por mais que eu, Juscelio, tenha uma rede social muito descontraída, assim, como vocês bem sabem, vocês acompanham, nas minhas redes sociais eu trago coisas da minha área, seja da educação ou da área do direito, informações importantes sobre acontecimentos legislativos, sobre a situações políticas, sociais, econômicas, enfim. E ao mesmo tempo eu estou brincando, eu posto ironias, enfim, é algo muito. Minha rede social, ela é muito eu, tá? No entanto, ainda que eu tenha esse perfil de deixar transparecer realmente quem sou, ainda há coisas que por uma questão de valor social, por uma questão de resguardar a minha pessoa, a minha profissão principalmente, eu me abstenho, tá? Então, assim, há coisas em que eu não deixo, eu não posto, certo? E há outras pessoas que são além disso, ou seja, tem pessoas que são totalmente o oposto daquilo que as redes sociais estão demonstrando. São pessoas que às vezes mostram que vivem num mundo bem superficial, que a gente sabe que não existe numa felicidade duradoura, que a gente sabe que a felicidade também não é tão duradoura como algumas pessoas demonstram. Então essas pessoas estão, na verdade, passando, deixando que os outros enxerguem o que elas querem que os outros enxerguem. Isso é muito comum nas redes sociais hoje, tá, gente? Então, por que a fenomenologia dentro desse contexto? Porque justamente a fenomenologia ela busca afirmar a compreensão de todas as partes e que todas essas partes dependem do todo, tá? Eu não vou conseguir fazer uma análise da Bárbara, por exemplo, tendo por base apenas a rede social dela. Então isso seria uma parcela. E a fenomenologia vai dizer que para mim ter a compreensão daquele fenômeno, daquela pessoa, eu preciso conhecer na totalidade e não apenas uma parcela. Compreendem? Então é justamente isso. A fenomenologia vai afirmar que a compreensão das partes depende do todo, tá, gente? Que a multiplicidade remete à identidade. Primeiro que eu não tenho apenas uma face. Isso é muito normal. A gente usa máscaras o tempo todo, tá? E eu não estou falando de máscaras no âmbito de falsidade ou de ter duas caras, como o pessoal costuma dizer. Mas eu falo de máscaras que são posturas que a gente vai assumindo, tá? Eu sou professor de vocês, então eu tenho que ter uma roupagem adequada para professor. Eu sou um servidor público de determinado setor, então eu tenho que ter uma, uma, uma roupagem, eu tenho que deixar que as pessoas visualizem o que o cargo pede de mim. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes parece complicado, mas é muito simples. É justamente
nós somos personagens diferentes no nosso dia a dia. Com meus pais eu sou uma pessoa, com os meus amigos eu sou outra, como professor eu sou outra, como entender como profissional eu sou outra pessoa. Isso é normal, tá, gente? Dentro desse contexto, dessas roupagens para vivência em sociedade é normal. O que não é normal é quando você busca ter uma dupla personalidade para meios escusos, para questão de cometimento de crimes ou para realmente querer agradar, coisas desse tipo. Tá bem? Tudo bem, né? Pronto. Eu vou só voltar, na verdade, um assunto anterior que eu queria falar um pouquinho mais, que é sobre, mais uma vez, existencialismo. Existencialismo. A gente parece que só está estudando isso, mas é porque vocês já puderam perceber que desde o primeiro capítulozinho, o primeiro módulo, a gente trata sobre ele e ele continua e a gente vai ver sempre, tá? E é comum, até porque é um assunto de grande pertinência e principalmente se vocês puderam observar, o existencialismo ele nunca se fez tão presente quanto nesse momento social que nós estamos enfrentando agora. Ó, Sartre, que é esse cara maravilhoso, gosto de estudar sobre ele. Ele vai dizer que o homem está condenado a ser livre. Ele é muito julgado por conta da sinceridade que ele traz e dessa sinceridade buscar, na verdade, a nossa autorreflexão. Principalmente quando ele diz que o homem está condenado. O termo condenado já traz um caráter pejorativo, ou seja, negativo, né? Se nós estamos falando de condenação, nós estamos falando de algo que é reprovado socialmente e também legalmente dentro da conjuntura social e legalista do Estado Democrático de Direito. Então, quando ele diz o homem estar condenado, a palavra condenado já soa de forma muito pesada. É por isso que às vezes as pessoas interpretam ele de uma forma muito equivocada. O homem estar condenado a ser livre. É como se, desde logo, nós estamos dizendo que ser livre é algo muito ruim, tá? E não é necessariamente isso que ele quer demonstrar. O homem estar condenado a ser livre porque ser livre, na verdade, não é uma tarefa fácil. A gente precisa lidar com situações adversas diariamente. A gente precisa enfrentar situações que muitas vezes nos trazem angústias como pessoa e como ser humano. Por isso que eu digo que esse contexto de Sartre é muito pertinente para essa realidade que nós estamos enfrentando, porque nós estamos num contexto de distanciamento, né, social. Tem pessoas que realmente estão totalmente afastadas de outros. Eu, particularmente, estou sozinho, tá? Então, eu preciso estudar, dar as minhas aulas, trabalhar, eu preciso fazer a minha comida, eu preciso dormir, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer todas essas atividades. Então, eu estou sozinho, é como se eu realmente vivesse sozinho. O fato de estar sozinho nesse ambiente isolado, vamos dizer assim, faz com que eu tenha certas reflexões, tá? São essas reflexões que Sartre nos traz sobre ser livre, sobre a nossa existência, sobre que rumo a gente quer dar para a nossa vida. Então, eu particularmente já sou uma pessoa que eu penso. Quando eu penso, eu já estou pensando que eu estou pensando, tá? Minha cabeça realmente não para, minha gente. Eu vou dormir e o meu cérebro, eu acho que ele deve demorar 1 hora ou mais para realmente ele entender que eu preciso dormir. Então, essa liberdade que eu tenho, ela tem um preço, tá? Eu pago um preço. Todos pagamos um certo preço pela nossa liberdade, certo? E assim, nós temos que ter essa compreensão que não é fácil ser livre, não é fácil você criar a sua sistemática de vida, tá? Por isso que não necessariamente eu tenho que entender isso como algo ruim. Perdão.
é um contexto que eu preciso viver, mas que vai me trazer um crescimento pessoal, principalmente. Como eu disse a vocês, como eu estou sozinho, então tudo para mim é muito maior. Os meus pensamentos eles se tornam muito maiores. Assim, o peso das decisões, elas também têm uma relevância muito maior. Mas isso me faz com que eu amadureça. Eu digo eu, mas vocês se coloquem no contexto também, tá? Eu e qualquer pessoa que busca essa autorreflexão e o autoconhecimento. Porque, olha, e vejam bem, eu particularmente sou uma pessoa muito difícil de tomar decisão. Por quê? Primeiro porque toda decisão que a gente toma, inclusive Sartre vai dizer que toda decisão, qualquer ato do nosso dia a dia, ela tem um retorno, tá? Qualquer ato que eu venha a tomar, ela vai me trazer um retorno. Esse retorno pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, como eu disse, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar decisão. Mas por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu não gosto de tomar decisão? Não. Porque quando eu tomo uma decisão, quando eu me posiciono sobre algo, eu não volto atrás, tá? É algo que eu preciso trabalhar em mim, talvez. Tem momentos bons e ruins de ser isso, mas eu tenho uma dificuldade de tomar a decisão por isso, porque eu vou pensar muito em todos os contextos, em todos os reflexos que essa decisão que eu vou tomar, que ela vai me trazer, porque depois que eu disser, a minha decisão é essa, acabou, tá? Então, é justamente essas dificuldades de uma liberdade, do preço de uma liberdade que a gente paga, tá? E a gente vai assumindo posturas como pessoa que não depende mais de outros, tá? Assim, nos nossos pais, quando nós somos crianças, eles tomam nossas decisões por nós o tempo todo. Quando a gente vai passando pela fase de adolescência, chegando na fase adulta, eu que tenho que tomar as minhas próprias decisões. Eu que tenho que decidir se eu devo permanecer numa religião que os meus pais me educaram ou não. Se para mim é confortável estar nessa religião ou não. Então vejam que de fato ser livre é uma condenação, porque a gente enfrenta certas crises existenciais por conta desse conflito de tomar decisão, de ser livre. Porque até então é muito cômodo ter alguém tomando decisões para você. Pessoas decidindo, né, as coisas por você. Principalmente se essas decisões que essas pessoas tomam te traz algo positivo. Então é muito prático deixar os outros tomar decisões. Mas é justamente essa questão. Eu não posso, eu sou um ser humano. Tá? Eu tenho os meus ideais, eu preciso me impor, tá? Em todos os segmentos, no trabalho, na família, em relacionamento, eu não posso ser um barco à deriva, deixar que as pessoas o tempo todo estejam tomando as decisões por mim. Como assim? Eu preciso me impor, eu preciso me autodeterminar. E tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito difícil. Vocês já estão enfrentando, na idade de vocês, certas situações e que vocês já entendem o peso da decisão. Por exemplo, estudar, tá? Estudar nos traz uma certa responsabilidade e não depende de outros. Quando vocês são crianças, vocês são obrigados pelos pais a estar ali o tempo todo orientando. Vocês já chegaram numa fase que isso de estudar, de aprender, tem que ser buscado por vocês, tá? E vocês já entendem também que se vocês não fizerem isso agora, vocês terão consequências no futuro. Ainda que vocês sejam muito jovens, mas vocês já são capazes de entender que se nesse ambiente agora, nesse contexto social que eu estou vivendo, se eu não consigo, na verdade, avançar, se eu não consigo dar o melhor de mim, eu vou ter prejuízos lá na frente, tá? Porque eu vou ter dificuldades de me posicionar no mercado de trabalho, de me colocar no mercado de trabalho, eu vou ter dificuldade de escolher uma profissão. Então, são situações que para vocês já são difíceis. Hoje, para mim, o contexto que vocês estão vivendo é simples, mas quando eu vivi esse momento que vocês viveram, também foi difícil para mim. Então, são essas situações que Sartre vai trazer o tempo todo sobre liberdade, tá? Nós temos uma liberdade, nossa liberdade nos traz consequências, nossas liberdades nos traz dificuldades interiores, coisas que a gente precisa trabalhar. Todas essas situações são discutidas por ele, tá? Ó,
o homem está condenado a ser livre ao experienciar, ou seja, ao viver a liberdade, a razão da nossa existência. O ser humano experimenta a angústia de estar vivo, tudo que eu já falei para vocês, com todos esses percalços: sofrer, adoecer, ser vítima de injustiça, ser discriminado, fracassar, envelhecer, morrer, porque a gente tem uma certa urgência na busca da vida, né? A gente vai trilhando caminhos em que a gente quer chegar lá em alcançar algo que a gente nem sabe exatamente o que é. Ó, tem um filósofo que eu não me recordo o nome dele, que ele vai dizer que muitas vezes, pronto, eu tenho erroneamente, acho que a felicidade vai estar lá no momento em que eu estiver realmente ocupando um cargo dos meus sonhos, em que eu tenha a minha casa na praia, enfim, são meus sonhos, tá? Eu erroneamente, como pessoa, como ser humano, acho que a felicidade está lá na frente quando eu tiver todas essas aquisições que eu desejo, meu mestrado, meu doutorado, enfim. No entanto, tem um filósofo que vai dizer que isso é um contexto errado. Por quê? Porque muitas vezes, quase sempre, quando eu alcanço aquilo que eu realmente desejo, eu não vou estar feliz. Por quê? Porque a felicidade, geralmente, ela não se mensura em algo que a gente alcança. Ele vai dizer que a felicidade, ela vai estar nesse intervalo entre o que eu quero e o que eu consigo. Então, eu tenho que ter essa capacidade de entender e de buscar o tempo todo ser feliz. Porque a vida é linear e ela é contínua, mas nós sabemos que ela tem um fim, né? Nós não somos eternos. Então é muito errado a gente criar esse conceito de só buscar felicidade ou só se realizar quando conquistar determinados sonhos. Tá, gente? Vamos continuar aqui, ó. Mas ele não tem alternativa, que é a questão da liberdade. A recusa em escolher e a fuga à responsabilidade de existir configura o que Sartre chama de má-fé. Ou seja, tem pessoas que, ao invés de estar enfrentando os seus monstros da vivência diária, tá se esquivando disso. É o que ele chama de má-fé. Porque se eu sei que para existir eu preciso viver, né? E para viver eu vou ter essa condenação a essa minha liberdade, mas se eu estou fugindo disso, que eu posso chamar também de uma covardia, é uma má fé. São pessoas que, por exemplo, decidem viver no comodismo ao invés de enfrentar todos esses contextos em que a gente vive, do trabalho, do estudo, de conflitos internos, de conflitos externos. Tá, gente? Toda essa situação. Lembrem sempre disso também. Má fé lhe dá para esse contexto. A recusa em escolher, a fuga à responsabilidade de existir. Eu vou existir ao tempo em que eu vou viver. E para viver, eu vou ter que lidar com todos esses conflitos, internos e externos. Os internos eu acho que são os mais difíceis, porque os externos a gente briga, esculhamba, e o interno só compete a você dar direcionamento para os rumos para a sua vida. Observe-se, porém, que Sartre não imbui o ser humano de carga existencial individualmente. Ao fazer suas escolhas, ao chamar para si consequências de suas opções, ele afirma os valores dessa escolha perante toda a humanidade, de modo que ao responder por si, responde por todos os seres humanos. Como eu disse, nós somos seres que vivemos em coletividade, né? Nós não somos ilhas para viver isolado, a gente vive das relações interpessoais, dos nossos grupos sociais, família, trabalho, né? Sociedade, bairro, todos esses contextos. E as decisões que eu tomo, porventura, vai trazer influência para o meu meio social. É óbvio. Principalmente pro ambiente de família, né? A família geralmente tem esse impacto maior. E para relacionamento, para quem é casado ou quem tem já um relacionamento estável, tá? Então, vejam só, às vezes é egoísmo
da minha parte ou da parte de vocês achar que as decisões que eu tomo, elas só trazem consequências para mim, certo? E ele vai dizer que não, que essas consequências que eu tomo, elas têm uma repercussão, ela vai atingir, né, toda uma massa, ela vai atingir um contexto maior e não necessariamente só a mim. E de fato ele tem razão, porque, por exemplo, se eu, nesse contexto agora, eu estando na condição de professor, se eu tomo uma decisão, sei lá, tem tantos professores aí que são falhos. Então, se eu decido ser um professor falho, eu estou num ambiente de aula virtual, eu posso simplesmente dar qualquer coisa aos meus alunos, não preciso estar travando discussões com eles e eles que lutem, tá? Tem muitos colegas que pensam dessa forma, infelizmente. Então, se eu tenho essa postura, eu estou tomando uma decisão. Concordam comigo? E essa decisão que eu estou tomando vai trazer uma repercussão em vocês. Porque vocês vão sair desse contexto sem o mínimo que vocês precisam. Então, vejam que as minhas decisões podem ter uma interferência muito grande. Justamente o contrário. A partir do momento que eu assumo uma postura e que eu entendo que vocês precisam de mim, precisam do pouco conhecimento que eu posso transmitir a vocês, eu tô me emancipando como um ser humano, como pessoa e como profissional, e estou dando a vocês uma contribuição, tá? Então, há sempre é como uma pedra, né, que a gente joga num lago, né? A gente joga e acha que ela não vai ter grande repercussão, e ela bate lá e ela acaba tomando todo aquele contexto, influencia, tá? É lógico que essa influência vai ser um pouco maior ou um pouco menor, mas não deixa de influenciar, certo, queridos? Nossa responsabilidade, ele diz ainda dessa forma, não é individual, mas coletiva, principalmente nesses contextos, nessas situações e nas vivências diárias, as decisões que eu tomo, tá, queridos? Então, analisem esses contextos sempre dessas premissas, certo? Eu vou querer que vocês respondam uma atividade que está aqui na página 17. Deixa eu comentar com vocês, é muito simples também, tá? Ó, a existência precede a essência. Qual é o significado dessa afirmação de Sartre, princípio básico da filosofia existencialista? Lembram que eu conversei com vocês que para ser, eu preciso existir. Tá? E eu vou existir a partir do momento em que eu entendo esse contexto. Tá? Quando ele diz que a existência precede a essência, então aqui está a essência, aqui está a existência. Para que eu chegue na minha essência, eu vou precisar existir. E para que eu precise existir, eu preciso entender todo esse contexto, essa liberdade que me é dada. Tá? É uma resposta muito pessoal também. Caracterize a liberdade de acordo com o existencialismo de Sartre, também é muito pessoal, não vou comentar porque se eu comentar eu dou a resposta. Tá, espero que vocês tenham entendido, é muito bom travar essas discussões, eu acho que às vezes eu até falo demais, me perdoem porque eu me empolgo, gosto de conversar e gosto de... Eu percebo que quanto mais eu vou conversando, eu me equiparo a um padre, quanto mais eu vou conversando, mais vai vindo teorias para que eu possa ir dando continuidade ao contexto. Um abraço mais uma vez, é uma satisfação muito grande conversar com vocês no dia de hoje. Estou com saudades, tá, queridos? Muita saudade.